Olá pessoal, boa noite. Hoje vou conversar com a Júlia Nakagawa, se eu estou falando certo, é esse o nome dela. Ela que virou atleta aí depois da melhor idade, como dizem, né, Júlia? Oi Mirela, oi Ricardo. Boa noite, boa tarde. Olá, Help Duarte. Já te chamei, Júlia. Oi. Oi, tudo bem? Que Ai, que bom te conhecer. linda! Antes de você falar, já tem que te elogiar. Olha só que chique o óculos dela combinando com agora. Para combinar, né? Ai, Esse que aqui é o meu linda! uniforme da seleção de triatlo. Ah, E essa bacana. daqui é a medalha. Só tiro Levanta ela. para Ai, que dormir, bonito. tá, Lê? Oi. Só tiro para dormir essa Olha só. medalha. Então deixa a medalha aí. Então põe a medalha para depois a gente contar dela. Deixa ela paradinha um pouco para a gente ver aí, ó. Mostra ela devagar. Campeonato Mundial de Triatlo, é isso? É isso É, né? mesmo. Aí aqui, Que bonita, que linda! que linda, né? Até parece de ouro. É uma finisher, mas parece de ouro. Para mim, vale como ouro. Com certeza, com certeza. Ai, adorei seu óculos. É Obrigada. fosforescente aqui no cantinho. É flúor. É flor. Muito bem. Então, bem-vinda. Obrigada aí por aceitar estar aqui com a gente. A galera entrando. Ó, já tem gente te vendo aqui de Maceió, do Rio de Janeiro. Ai, que É. honra! E você está falando da onde, Eu falo Júlia? Conta pra de gente. Maringá, Paraná. De Maringá, no Paraná. Você Isso fala de aí. Curitiba, né? Não, eu tô falando aqui de Bauru, São Paulo. Ah, é de Bauru. Ah, eu achei que você era de Curitiba. Não, meus pais moram em Curitiba, então quase sempre eu Ah, tô por lá. então tá. Mas você vê, né? Como que a conectividade em curta distância, né? Parece que nós estamos Exatamente. falando do lado aqui. É. Olha, aqui Aí, tem ó, de Manaus, além exatamente, ó. de... Manaus aí entrando. E Júlia, então, conta pra gente. É um prazer, é meu, né? Receber você aqui. Te achei por alguma conexão que me falou de você. É Eu vi, dei uma mesmo. olhadinha no perfil e falei, tenho que falar com a Júlia. Ai, que bom. Obrigada pelo convite, tá? Dar um abraço para a Silvia, que entrou agora, minha amiga também. Mas eu quero contar um pouco da minha história esportiva, que é curta, mas intensa. Exatamente, muito intensa, né? É bem Deixa eu só intensa. entender um pouquinho o teu começo, mas é você que vai contar. Mas assim, até os 50 você era, não vou dizer sedentário, mas você praticava esporte, ia na academia, igual você dizia, você não fazia nada e começou realmente depois dos 50. Não fazia nada. Eu não tinha um Nossa, objetivo para ir para a academia. Era saudável, magra. E eu achava que a terceira idade ia demorar muito, então, sabe, quando chegar no tempo, eu faço alguma coisa. então vamos lá, você já vai contar, deixa eu dar boa noite, ó, Rio de Janeiro aqui, essa é a Elizabeth Santos, é a Betinha, eu treinava com ela no mar, lá no Rio de Janeiro. Ah, Ela é? e o Mauro também são um casal de melhor idade, igual você, que são mergulhadores, são É nadadores, mesmo. é muito bacana também. Pelo jeito aqui só tem tubarão, né? É isso aí. Mas conta pra gente, Júlia, como começou então essa tua transição? Tá. Eu, até os 50 anos, o meu nome era trabalho. Era bancária e eu não tinha nenhuma motivação para começar a ir para uma academia. E saudável, comia bem, dormia bem, até essa era a desculpa, que todo ano a médica do trabalho ia lá fazer os exames e perguntava para mim, Aham. Júlia, já começou a fazer alguma coisa? Né? E eu falava, e tinha a resposta na ponta da língua. Ah, doutora, eu não bebo, não fumo, me alimento bem, durmo cedo, tenho direito de fazer nada, né? E ela já retrucava.
Ó, você parece aquele carro que nunca saiu da garagem, carro novo, vive dentro da garagem, nunca tomou chuva, nem na lama. No dia que você precisar de motor, talvez ele falhe. Mas, Olha mesmo só. assim, ela não conseguia me convencer. Até que, um ano, o banco lançou um programa de qualidade de vida no trabalho, estimulando todos os funcionários a fazer alguma atividade física ou lúdica, né? Música, yoga, pintura. E eu resolvi ir para a academia. Mas isso para ser exemplo para os funcionários, não por Aham. vontade própria, né? Para médico, E fica parar de ficar é falando no teu bem isso, ouvido, sabe? né? Mas o esporte não foi um amor à primeira vista para mim, né? Porque pensa numa mulher fresca, Lê. Eu não, o meu habitat era ar-condicionado, salto alto Olha e só. chegava na academia e falava, ai meu Deus, 10, 12, falei, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo Fica aqui? suando. É, na verdade, eu mais turistei do que frequentei. Até que um dia o meu filho me pediu de presente um curso de paraquedismo, uma parte do curso, né? E Aham. eu, como mãe zelosa, tudo, fui assistir ele cursar esse curso Fazer o aí. curso, né? É, fui assistir a parte teórica, vi a prática e, de repente, estava eu lá saltando com ele. Mas o paraquedismo, como qualquer outro esporte, exige força, exige músculo. E eu, assim, toda delicadinha lá, não conseguia fazer a navegação do paraquedas. E no pouso também eu não tinha perna para dar um sprint. Aí os instrutores do paraquedismo me sugeriram, você tem que ficar forte, senão Olha aí você volta para o paraquedismo. Vai lá, malha, puxa ferro, e foi isso que eu fiz. gente, que E, interessante. e passei uns meses, acho que foram quase 5 meses de gancho, né? Você não, você só volta na hora que você estiver forte, né? Que você tiver músculo. E voltei para o paraquedismo, e enquanto isso, na academia, eu conheci o pessoal da corrida. Então, já Aham. eram duas tribos que eu tinha, que é a tribo do paraquedismo, que a gente viajava muito, e a turma da corrida. A turma da corrida começou porque faltou uma pessoa num revezamento, e eu entrei e não parei mais. Na verdade, a corrida é a minha paixão. Aham. Eu acho assim, que é o esporte individual mais democrático que tem. Porque Exato. basta tênis, vontade e rua. A gente não depende de árbitro, nem de uma quadra, nem de um Exato. time. E é muito agregador, né? Quando você vai numa prova, largam homens, mulheres, jovens, É verdade. idosos. E então, para mim, foi assim, é, muito. é, De- deu muita energia. E a Uhum. corrida ela se juntou a uma outra paixão, que era viajar. Então, eu literalmente corri o mundo com as provas. E toda vez que eu escolhia uma prova, tinha um desafio para cumprir, né? Um Para desafio cumprir, para ou terminar. uma beleza para apreciar. E com isso eu corria muitas corridas off-road, porque como o Ô, Júlia, meu deixa eu só dar um break aqui para fazer uma pergunta para você aqui. Você é tá a mãe do do Makoto, sim, Marta. A Marta aqui, deve ó. conhecer ele. O Makoto, meu filho, é, hoje ele é instrutor de paraquedismo nos finais de semana. Ah, que E legal. ele seguiu, hoje está com mais de 3.000 saltos, então ele faz os saltos duplos com o pessoal. Então, Aham. o Makoto é meu filho mesmo, né? E então, Ah, legal. voltando nas escolhas As das corridas. corridas, eu sempre buscava algo que me trouxesse algum desafio. Por exemplo,
correr no deserto do Atacama, o deserto mais alto do mundo. Correr em Machu Picchu. Segurar o fôlego a 4.000 metros de altura. Correr no deserto do Saara, o mais quente do mundo. Correr lá no fim do mundo, na Patagônia. Experimentar o gelo e a neve. Então, em cada corrida, se não tivesse um desafio, tinha uma beleza para apreciar. E eu conheci o Brasil. Você correu em todos esses lugares? Sim, corri em todos esses lugares. Punta del Este também, que acho que foi o dia do maior vendaval que teve lá, que não tinha boné, nada que parasse na cabeça. Então, são assim, boas experiências. Conhecer Amsterdã, correndo pelos canais. Então, todas essas corridas em lugares bonitos, diferentes, eu participava. Então, foram mais de 50 corridas, 22 meia maratona e 2 maratonas. Que legal! E as maratonas que você fez foram aonde? Bom, a primeira, aliás, de verdade foi a de Curitiba. De Curitiba. Eu conheço bem, já fiz umas 10 maratonas de Curitiba. E a primeira maratona que eu fiz, na verdade, foi sem querer. Eu e mais algumas amigas estávamos na Noruega. Inclusive a Adriana Belotti, a odontologia, que entrou agora. Nós estávamos em amigas. Aí uma outra amiga corredora pensava, vamos fazer essa maratona, só que só tem maratona. Vamos correr 21 e depois a gente volta. E antes nós falamos com o nosso personal, tudo, eu falei, corra 10 e volte os 10 quilômetros. Não, a gente não gosta de repetir percurso. Nós vamos correr 21. Tá vendo no mapinha aqui? Tem um carrinho. Então, a gente pega o táxi. Né? Chegamos no quilômetro 21. Chegamos no quilômetro 21. Mata fechada. Aí nós perguntamos pelo táxi. Eles começaram a dar risada. O organizador veio perguntar para a gente: vocês sabem que vocês estão numa corrida de aventura que chama a Maratona da Grande Floresta da Noruega? Gente. E era uma corrida onde tinha riacho, lama. E nós estávamos preparadas para isso, né? E aí procuramos o mapa lá e apontamos para o carrinho. O carro era a ambulância e o bombeiro. E não teve como. Eu e a outra amiga ficamos pelo menos uns 20 minutos discutindo, brigando, de quem que tinha sido a falha. Então, você vê como que é importante um planejamento, como é importante a leitura das informações. E eles não teve negócio, a minha amiga até começou a passar mal, né? E eles nos deram 2 bicicletas para voltar. Mas bicicleta para andar na lama e tudo mais não ia compensar. E nisso passou um velhinho trotando, corcundinha, uma olhou para a outra assim, falou assim, vamos ter que ir. E fomos. Aquele ditado que exemplo arrasta, foi o que aconteceu, sabe? Sem nenhuma palavra. E olha que nós chegamos um pouco depois do velhinho. Mas ele foi o que nos estimulou. Então, essa foi muita sorte. Acho que mais sorte do que juízo. Porque para quem uma maratona sem querer nessas condições, para quem ia ser desclassificado, ia lá só por diversão, nós saímos com uma medalha de finisher de maratonista. Então, essa daí foi na Noruega. Essa foi a nossa grande aventura. Né? Que legal! Aí, quando eu estava treinando para a terceira maratona, eu estava assim com constantes lesões. E o médico perguntou, o ortopedista perguntou para mim: quanto tempo mais você quer correr? Sabe, pro resto da vida, doutor.
Então, não é maratona a tua distância. A sua distância é no máximo 10 quilômetros. Ela falou, ah, não, doutor, para sair do país tem que ser pelo menos 21 quilômetros, né? Mas não teve Não teve acordo. negociação. Não teve. Não. A corrida para diversão, para você correr pelo resto da vida, é 10 quilômetros. E nisso, meu irmão, que é triatleta há mais de 25 anos, um Ironman, é o Naka, muita gente conhece ele. Ele me levou para o triatlon. Sabe, vamos lá que você vai correr menos, vai fortalecer as pernas, né, com a bicicleta e vai fortalecer o cardio com a natação e vai se divertir do mesmo jeito. E lá fui eu. Mas foi, assim, um grande desafio, né, Alê? Sim. Porque eu só sabia correr. Pedalar só em linha reta. Daquelas que chegava na esquina, descia da bike e continuava. Mas eu era assim também. Você também era fiz assim? triatlo, também era assim, mas eu sabia nadar, né? Tive que aprender a correr e a pedalar. Diferente de mim, que eu sabia nadar o suficiente para não morrer afogada. Mas, assim, para uma prova, e ainda mais eu tinha medo do mar. Então, foram duas situações que eu tive que lidar. E foi nesse momento que eu recorri à meditação, yoga, para ver se conseguia superar esse medo de nadar. E meu técnico não entendia. Eu falei, mas como? Paraquedista, 100 e poucos saltos, e tem medo de ir aqui no mar? Né? Cada um com o seu medo, né? Cada um com o seu medo, é bem isso. E na verdade, eu não acreditava muito que a meditação e a yoga iam fazer algum benefício para mim, porque eu achava que eu não precisava de calma, eu precisava era de coragem para nadar, né? Mas foi a meditação que me trouxe leveza na alma e calma também, e com isso eu consegui superar esse medo do mar, né? Então foi assim, um momento bem legal. A minha primeira natação, que foi em Caiobá, foi assim uma glória. Libertador. E deu tudo certo. Faz praticamente 3 anos que eu estou no triatlon, porque fiquei parada 2 anos, né, por conta da Covid. E em 2021 eu tive um acidente de percurso. Eu sofri uma peritonite agravada por uma apendicite que estourou. Eu fiquei 30 dias internada, me submeti a 3 cirurgias e eu experimentei assim a finitude da vida, sabe? E aí eu lembrava da minha médica do trabalho. Olha só. Carro novo que fica só na garagem, um dia pode precisar e não vai ter motor. Gente, arrepiante, Júlia. E o esporte me salvou, Alê. Porque se não fosse a minha condição física que estava boa, rim, coração, pulmão, talvez eu não teria saído dessa. E depois da minha 3ª cirurgia, se não desse certo, o próximo agravamento seria uma septicemia. Porque já estava há 30 dias tomando antibiótico. Então, meu corpo reagiu bem. Né? E aí, faz 2 anos, quando eu fiz 1 ano da saída da hospitalização, aí eu fiz uma prova lá em Santa Catarina. É claro que eu não fui muito bem. Nos últimos 2... e sim, de triatlo. O mar estava muito mexido,
a bicicleta tinha muito vento e nos meus 2 últimos quilômetros da corrida eu me arrastei com cãibra. Mas Aham. mesmo assim, foi essa prova que me classificou para o Mundial de Triatlon. E Olha só que maravilha. foi. Você nem imaginava, você só já sabia que podia ser uma Não classificatória. imaginava. A minha expectativa era de ter um reinício com o triatlon, né? E Entendi. aí esse ano eu tive a grata surpresa que eu tinha sido classificada e voltei há uma semana de Hamburgo, na Alemanha. Eu fui representar o país, as mulheres triatletas com mais 65 anos. Então foi Show. assim, a glória para mim. E foi Agora, com muito certeza. legal, sabe? Mas e o que mais me inspirou foi ver as mulheres com mais de 70, 75, 80 e até 85. Todas nadando, pedalando, correndo. E isso daí me deu esperança para mais algumas décadas de Com triatlo, certeza. sabe? Você está com quanto, Eu Júlia? estou com Com quantos anos você está? 66, 66. Meia, meia. E 66. E eu Tá vi linda aí, maravilhosa. uma senhora de 87 anos. Na hora Aham. que, né, numa curva mais fechada, ela desceu da bicicleta, empurrou e Olha, continuou. olha Nossa, ela só. foi assim ovacionada, sabe? Aí que eu vi que a gente não faz muita coisa quando a gente vê as pessoas que estão ativas e estão aí cuidando da sua qualidade de vida. Ô, E eu Júlia, acho, sim, e me diz uma coisa, e essa distância do triatlo que você fez, qual é a distância que vocês competem lá? tá. Eu faço o sprint, que é a prova mais curta que tem no triatlo. Aliás, tem o super sprint, que é um pouco menor, mas a, o O sprint sprint. são 800 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. É Aham. uma prova curta, Sim. mas mesmo assim foi Olha, desafiador para mim, sabe? sim. E isso me dá muito prazer. Não, me dá tanto prazer, eu fico tão feliz que quando eu fui procurar as fotos para comprar do triatlon Do de Hamburgo, triatlo. então eu procurei primeiro pelo número de peito, né? Aí Ah, apareceram só 9 fotos. Realmente, eu só vi 2 fotógrafos, né? E geralmente o corredor se estimula quando vê um fotógrafo, um ah, sorriso. Tá, só tinha 9 fotos, que era basicamente o da bicicleta, que o número estava bem evidente. Aí tinha também a procura pelo reconhecimento facial. Tá, cliquei. Aí apareceram mais 8 fotos pelo reconhecimento facial. E eu resolvi também mandar uma foto sorrindo. Apareceram 40 fotos. Até na natação, que eu estava legal! rindo, sabe? Aí que eu percebi o quanto o esporte me dá prazer, Que sabe? bacana, Então, Júlia. é, eu, isso me energiza, sabe? Porque eu não vou à busca de pódio. Aham. O meu recorde pessoal, o meu RP, é terminar a prova bem, é Sim, curtir, sabe? sim. E isso daí eu acho que foi assim A uma. glória. Foi a glória para Que mim, estar perto dos bacana. meus ídolos, sabe? Então foi assim, pura curtição. E é inspiração para mim, para todo mundo que está aí, ó, a Betinha, aquele casal do Rio, ela e o Mauro falaram aqui, ó, eles que são 65 mais, é uma inspiração para eles também. A Help Duarte aqui, ó, inspiração, sorriso amenizador, Ai, né? obrigada, É, obrigada.
Mas tem mesmo. uma outra modalidade também do que é o montanhismo, Ah, que eu peraí, você já vai falar, mas deixa. pratico. Isso, você já vai falar. Ainda bem que você lembrou, mas deixa eu só te perguntar, te dar mais uma informação, caso você não conheça, nessa linha dos 80 a mais, igual você falou, tem um, não sei se você já ouviu falar no José Inácio Werneck. Ele é jornalista, agora ele está contribuindo aqui para o meu canal. É, e ele tem 86 anos, ele lançou um livro, ele fica entre Estados Unidos e Rio de Janeiro, ele foi fundador da Maratona do Rio. Ah, E eu conheço, eu já vi, eu sigo ele. então, ele tem 86 anos, ele continua correndo, continua nadando no mar. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, a Betinha que está aqui, que a Elizabeth conhece E ele ele e a mora aqui no esposa dele, Brasil? ele mora entre Brasil e Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele vai periodicamente para o Rio de Janeiro. Então, eu acabei conhecendo ele lá. E eu treinava no mar com uma assessoria. E aí ele chega, quando ele chega, ele e a esposa, que tem acho que 78, 77, que também nada, ela é triatleta, a Dó Werneck. Ela era de Nossa, elite e ela foi ciclista profissional. E ela continua competindo também, o triatlo, e ele continua correndo, e eles chegam, entram sozinhos no mar, eles entram no meio da aula, vão lá, nadam um pouquinho com a gente. Então, ó, para você e para todo mundo aí que está nos ouvindo, José Inácio Werneck e Dó Werneck são outros super exemplos aí de longevidade no esporte. Então, é muito bacana isso. esses sim inspiram, né? E são Fala, você exemplo. também, não só eles, não. É, são Ah, pessoas que e a deixa gente eu só está falar, sempre. você que gosta de viajar e gosta também de coisas novas, sabe o que eles vão fazer? Eu tive lá umas 3 semanas atrás que ele lançou um livro, Caminhos do Mar. E aí ele convidou eu e a outra menina que eu estava na casa dela, falou, ó, vocês não querem ir em agosto para o Caminho de Santiago? Os dois vão fazer o Caminho de Santiago, vão só andar 22 quilômetros por dia. Olha só! Um grupo, né? Não estão indo sozinho. Mas é tranquilo, a gente vai andar 22 quilômetros por dia. Gente, um casal, ele com 86, ela com acho que é 77 ou 78. E nessa disposição, que é a mesma que você está irradiando aí, contando pra gente o que o esporte motiva a gente, né, Júlia? É sim. E sabe, Ale, eu acho que a gente tem que se reinventar. Eu hoje não tenho mais joelho para correr uma maratona, né? E também nem, não tenho mais reflexos para ser paraquedista. Mas a gente tem que se reinventar. Se amanhã eu não puder mais correr, eu vou nadar, ou vou pedalar, ou vou fazer hidroginástica, mas eu não vou ficar parada. E eu acho que Uhum. quem está sempre exercitando tem mais chances, né, de estar na ativa. E é isso que eu espero da minha velhice, sabe? É ter pernas fortes para continuar viajando. Porque pensa, Exato. você sem joelho, você não consegue nem viajar, É, não é? é verdade. Então, são essas expectativas de vida que eu tenho E com o você ia esporte. falar do montanhismo, eu te cortei, você já foi para o Monte Kilimanjaro? Sim, o montanhismo foi quando eu vendi o meu paraquedas, né? Ah, E eu precisava fazer um downgrade no meu paraquedas. Pegar um paraquedas maior, porque ele estava muito rápido para mim. Na ah, verdade, não era ele que estava rápido, mas sim eu que estava ficando mais lenta, né? Então eu resolvi, quando eu vi numa revista de esporte, que foi a Goldside, na capa, Kilimanjaro, onde pessoas comuns conseguem feitos extraordinários. Gente, eu li a reportagem, eu me empolguei. Você, gente, isso que eu quero. isso é o que eu quero. Só que subir uma montanha de quase 6.000 metros exige também treino, planejamento, Sim. nutrição. E é um projeto que eu preparei por mais de um ano e meio. Aham. Então, os meus treinos eram 2 vezes por semana, caminhando 6 horas,
no sol a pino, com uma mochila de 8 quilos. E uma vez por mês, 8 a 10 horas caminhando durante a madrugada, no frio, também com uma mochila Nossa. de 8 quilos. E nisso Mas tinha também, alguém com você? sim, Você sim, acompanhava? sim, eu tinha um personal e tinha amigos também que me Aham. acompanhavam nessas Que ano que foi caminhadas isso, Júlia? noturnas. Oi? Que ano que foi isso? Eu subi o Kilimanjaro em fevereiro de 2016. É, 2016. eu escolhi a data do meu aniversário para a saída e o cume numa noite de lua cheia. E deu tudo certo. Que Foi maravilhoso. maravilha. Mas antes de subir o Kilimanjaro, eu subi o Pico Paraná, o Morro Araçatuba lá em Tijucas do Sul e várias outras para treinar e ir bem. Eu, eu cheguei lá na Tanzânia, tinha um grupo de 13 pessoas me aguardando, que seria a minha equipe. A minha e da minha amiga Cleodenice também, que foi comigo. Então, fomos duas. E o Kilimanjaro, eu escolhi porque é uma montanha amigável. Não é aquela montanha que você vê neve, neve, neve. Se houver algum problema, o socorro é fácil. E tem uma diversidade também de microclimas, desde savana, floresta, deserto, neve, gelo, e temperaturas variando entre 33 graus até menos 16, quando foi o Nossa. ataque ao cume. Gente E isso do céu. é ter conexão com a natureza Tá, durante 6 dias, com né? certeza. E conhecer aquelas pessoas, os guias, os cozinheiros, como é a vida na montanha, de uma expedição de montanha, que é muito bem organizada. Tanto que é, na, no início do Parque Nacional, lá do Kilimanjaro, eles pesam toda a bagagem. Então, desde o botijão de gás, frutas, Ah, e passou 3 quilos a mais. Então, não foi assim, então vamos tirar uma melancia. Não, vai vir um guia. Precisamos do 13º, aliás, do 13º carregador, porque não podia tirar nada, porque aquilo lá era o essencial, mas cada carregador tem peso um peso específico. máximo para levar. Então, a Olha gente só que vê assim, interessante. com muita seriedade com que é levado as expedições lá no Kilimanjaro. Aí, Ô, na descida do Kilimanjaro, coincidiu que estava tendo uma maratona lá, uma meia maratona. Aí nós fomos correr essa meia maratona. E foi assim a experiência mais diferente que nós tivemos. Porque, como é um país pobre e o Quênia é vizinho da Tanzânia, a maioria vai para fazer a inscrição na tarde anterior, que foi o dia que nós buscamos o nosso kit. E ah, assim, milhares de pessoas querendo pagar a inscrição, alguns pedindo dinheiro que faltava um pouquinho, e na corrida nós vimos muitos correndo descalços, ou com nossa. tênis recortado na ponta. Então, assim, a gente via que eram tênis doados, né? E tem uma expectativa, porque os quenianos está entre os melhores numa corrida oficial, a abertura de portas para Sim, eles, né? sim. E uma coisa interessante, o tanzaniano, ele não tem vocação para corrida, só os quenianos. O tanzaniano, ele foca no montanhismo. E então,
Mesmo sendo uma corrida lá da Tanzânia, a maioria eram quenianos. E Legal. nós ficamos pelo menos uns 10 minutos assistindo a largada, porque era lindo de ver aquele monte de africanos correndo. Aí depois nós saímos e conseguimos chegar Você no foi para estádio. subir o Monte Kilimanjaro e aproveitou, fez a maratona que tinha no meio do caminho, é É isso? isso, porque 2 dias depois nós chegamos numa quinta-feira e no domingo era essa maratona. E também sem aquela expectativa, né, de tempo. Então, vamos nos divertir. Se a gente conseguir terminar, muito Que bem. legal. Aí teve um E você estava. perrengue também nessa. Nós nos perdemos na volta. Porque o nosso hotel era tão perto, não, a gente vai caminhando. Só que nós fomos para o lado oposto. E nós chegamos numa vila e os nossos celulares estavam com a bateria terminando. Aí nós pegamos 2 motoboys, e eles não entendiam muita coisa. Eu sei que depois de quase 2 horas nós conseguimos chegar no nosso hotel. Mas precisa ter uns perrengues desse para se tornar Precisa, né? inesquecível, né? Ô, Júlia, vou passar as suas informações aí do Kilimanjaro, que tem um ultramaratonista, um maratonista, de corrida e um ultramaratonista aquático, é o mesmo, na verdade, mas o Cezinha de Vitória, e ele está se preparando para fazer. Ah, que legal. Pode entrar em contato comigo. Tá, qualquer coisa eu vou, vou passar seu contato. O importante é fazer uma boa escolha da equipe que vai, né? As barracas impermeáveis, nem todas são impermeáveis, então, uma série de detalhes que Fazem toda a diferença. que faz toda a diferença. Mas como que foi aí em Maringá para você planejar tudo isso? Você foi atrás de informação ou tinha alguém já, o teu técnico, que já sabia? Como que você planejou todas essas provas diferentes que você fez? Eu fiz essa do Kilimanjaro, tinha uma colega do banco que já tinha ido. Então, ela foi o meu ponto de apoio. Aí, o meu técnico de corrida também deu os treinos e eu pedi também uma assessoria de Londrina, a R80, que me levou para outros picos, o Pico Paraná, para fazer outras expedições, né? Mas existe assim muito muito estudo para a gente escolher a melhor época, qual rota, porque são várias rotas, são pelo menos 5 rotas, né? Tem a mais curta, assim como tem a mais longa. E a gente tem que estudar o percentual de sucesso de cada rota. Quanto mais curta for a rota, mais chance de o seu corpo não se adaptar em 5 dias, ou em 4 dias, né? E realmente a altura, ela traz muitas mudanças no nosso corpo. E às vésperas do ataque ao cume, eu não tinha fome nenhuma, dava enjoo. E o cozinheiro fazendo questão de preparar a comida que eu estava gostando. Porque dentro da hierarquia dessa equipe, de carregadores, de apoio, isso, são o guia e o segundo guia. E o terceiro na hierarquia é o cozinheiro. É ele que é responsável pelo sucesso para que no último dia, no ataque ao cume, você esteja bem. Então, então é muito. Eu vou conversar com o Cezinha aí e vou dar boas dicas para ele. Que legal, faz sim. Ele que o ano passado, acho que foi ano passado, ele foi para Groenlândia, correu lá também
a 4 graus, sei lá, o negativo, não foi 4 graus, mas fez uma maratona na neve. Então ele gosta também É, dessas coisas bem e diferentes. toda vez que eu vou para algum lugar, eu procuro se tem uma montanha. Então, eu subi aquela Huayna Picchu, que é aquela montanha mais fotografada de Machu Picchu. Então, são 2.700 metros. Eu fui também, eu subi num monastério lá no Butão, que é o monastério budista Ninho do Tigre, são 3.200 metros. E essa daí um trekking espiritual, né? Uhum. Com os guias cantando os mantras, chegando lá com a oração dos monges budistas. Então, foi assim, sensacional. Então, Ô, sempre eu Júlia, vejo. você não tem medo de altura mesmo, né? Porque você começou lá atrás, que a gente falou do paraquedismo, e aí o montanhismo. Eu tive um amigo que trabalhava numa empresa que eu trabalhei, e ele era paraquedista, né? Tava sempre saltando, todo final de semana ele ia. Eu até cheguei e ver alguns saltos dele, mas só de pensar de entrar no aviãozinho lá, o saltado. Quando eu faço, eu já fiz corrida de aventura, mas quando tinha que chegar perto de algum lugar, não é para mim, não. A altura eu não gosto muito, não. Valê, muita gente falava, né? Nossa, que coragem, né? Você não tem medo? No paraquedismo, nós temos como lema que é o medo de morrer que nos mantém vivos. E que coragem não é a ausência do medo, é o domínio dele. Isso é verdade. E como que a gente domina o medo? Conhecendo, observando as regras, as normas. Antes de você subir no avião, tem uma dupla checagem. Teu companheiro ou outro que vai no avião faz o cheque, se o altímetro está funcionando e uma série de coisas. E na vida da gente é assim, a gente tem medo do desconhecido. É verdade. Quando você vai tá indo para um outro emprego. Ai, será que vai dar certo? Será que não? Né? Aí você precisa conhecer para onde você está indo, como é a empresa, mesmo quando você vai comprar um imóvel, né? Então, dá medo dessas decisões mais importantes. Mudanças, né? Mas o que a gente faz? A gente pesquisa tudo, a gente vai conhecer. Né? Então, isso minimiza o medo a favor de um prazer. E voar de paraquedas é a coisa mais deliciosa que tem. É sentir como passarinho, sabe? É conhecer a aerodinâmica, como que a natureza, o vento se posiciona e como que você entra nessa vibe também. Gente, Júlia, ouvindo você falar aí tantas experiências e tantos lugares que você já foi, você consegue se imaginar tanto tempo você mesmo se privando disso? Lembra da Júlia do passado que não queria nem ir para academia? Verdade. Olha só que fantástico. Verdade. Estranho, talvez, né, pensar assim. Talvez hoje eu estivesse aposentada. E eu não sou muito boa de artesanato, nem crochê, eu acho que eu não ia conseguir fazer, né? Talvez ler. Mas o que o esporte trouxe de mais valioso para mim, Alê, foi dos amigos. É uma conexão muito legal. Então, eu tenho a tribo do paraquedismo, da corrida, do montanhismo, do triatlo, da natação. Então, pessoas da mesma vibe, a gente se conecta, a gente são amizades duradouras, sabe? Sim. Essa semana mesmo, nós vamos reunir o pessoal que foi correr no deserto do Saara. Dá, assim, 30 pessoas, sabe? E a gente faz questão de cada evento comemorativo. Por exemplo, um deles foi campeão no hipismo. Outro, também dessa turma, fez o Mont Blanc.
Subir e descer. E eu voltando do Mundial de Triatlo, a gente tem mais que comemorar, né? E estimular o outro, né? Isso é legal, né? Ó, tem uma mensagem aqui no balãozinho da Tânia Nascimento, falou que você deu ótimas dicas para ela subir o Kilimanjaro. E a Tânia subiu o Kilimanjaro. Ela é uma montanhista também. E assim como os outros fizeram para mim, eu também dei todas as dicas para ela e sei que foi um sucesso a Tânia. Tânia de Londrina. E Júlia, você está falando de Maringá, né? Você conhece o pessoal da Cris Carreira, Conheço. que nada aí aberta? Conheço. Até eu dei uma entrevista para uma TV antes de ir para lá, para Hamburgo, e eu dediquei, eu fui representar não só as triatletas com mais 65, mas todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, fazem algum esporte. As que correm, que eu encontro sempre, os nadadores, como a Cris, que é a capitã lá da piscina. Esses, sim, são valentes, porque nadar no inverno, sem a piscina aquecida, então eu dediquei para eles também, para os meus amigos ciclistas, para todos eles. Hoje, então sinto representados. A Marta, ó, chama uma aluna da Cris aqui, ó. A Marta aí já se identifica, já levantou a mãozinha. Tô vendo. Eu acho que ela não é lambari, não. Ela está sendo muito humilde. Humilde, isso mesmo. Ô, Júlia, tem acho que ela tem mais 65, eu não recordo o nome agora, que ela gravou, eu pedi para a Cris, quando ela mandou umas fotos do pessoal tudo de roupa de borracha, de touquinha para nadar na piscina gelada, porque agora em Maringá, né, no frio, realmente é frio no sul do país, e a piscina gelada, a gente está falando aí de uns 16 graus dentro da água, e talvez menos que isso fora, algumas vezes, e o pessoal de Maringá continua, né, nadando sem parar. E aí a Cris me mandou uma foto e eu falei, Cris, pede para, acho que é a Laura. A Laurinha. Matsuda, alguma coisa. Isso, a Laurinha. Falei, pede para a Laura gravar um episódio gravar no WhatsApp mesmo. Eu joguei num episódio meu do Gotas de Energia, do podcast. Vou te mandar aqui depois. Aí, então, ela é a companheira da Marta também. Aí, ó. A Marta se intitula Lambari, não, ela é uma das tubaroas, viu? Vocês ouviram então, Marta? Você ouviu a gravação que a Laura fez, contando de como é nadar no frio? Pois vocês procuram lá eu tenho um podcast que chama Gotas de Energia, lá no Spotify. Tem lá a fotinho Gotas de Energia? Gotas de Energia, E aí tem a Laura lá falando de como é nadar em água fria. O esporte é desafiador, né? E deixa eu falar uma coisa para você que eu achei interessante que você falou. E uma ultramaratonista lá do Rio Grande do Sul me contou desse negócio de cortar a ponta do tênis. Então pode ter as duas coisas. Pode ser sim, tênis que o pessoal ganhou, mas ela corta até tênis novo para não dar problema no pé, sabia? É mesmo? Ela ganhou a ultramaratona de Caravaggio, na alguma cidade que eu não lembro o nome, no Rio Grande do Sul. Foi a primeira ultra que ela fez, de 256 quilômetros. Ela ganhou essa prova e ela falou que ela corta. Foi ela ou agora eu não lembro, eu conversei com ela e com a que fez 256 e a sogra dela que fez 100 quilômetros. Nossa! Uma das duas, agora eu não recordo qual das duas falaram que corta o tênis para não machucar. De repente pode ser isso, né, Lê? De repente os quenianos fazem isso também. Achei interessante. Fiquei com pena, né? Mas tomara que tenha sido por esse motivo, né? Para correr mais e melhor, né?
Eu ia ficar com pena de cortar o tênis, mas se chegar no estágio da corrida que está mais atrapalhando do que ajudando, quem sabe, né? É bem isso. E, Mas, Júlia, você tem alguma prova ainda esse ano que você está treinando? Quais são os seus objetivos aí para esse ano? olha, eu não tinha nenhuma intenção, né, eu acho assim que ir para essa prova do Mundial foi O a must. cereja do bolo. Foi É. a cereja do bolo. Mas aí a turma ali em Hamburgo já está com olho no próximo Mundial, em Málaga. Aí, se eu quiser me classificar, eu preciso fazer uma prova, e Aham. seja em Brasília ou lá em Fortaleza. Então, já começou Com certeza. o E quando que é o bichinho próximo do Mundial? triatlo. Oi? O próximo Mundial é quando? Vai ser em maio, em Málaga, na Espanha, Mas o ano que vem o já? ano que vem. Só que para se classificar, a pontuação de acordo com as provas que nós competimos este ano, até dia 31 de dezembro. Aí, o ano que vem, sai a classificação. Então, como é a classificação? Para cada faixa etária, tem 20 vagas. Nas faixas etárias entre 40 e 55 anos, elas são mais concorridas. Corrida. Quem não quiser fazer inscrição vai abrindo vaga para outros de Aham. trás. No meu caso, tinham 20 vagas e tinham duas concorrentes. Eu e Ah, mais outra, né? Então, a gente tem essa facilidade na aham. classificação, Ah, mas precisa competir. exatamente. Precisa treinar, pode ter facilidade, mas os outros estão lá no sofá, né? E você está aí treinando, se dedicando, dando exemplo e representando o Brasil. Mostra a medalhinha para quem chegou agora e não viu a medalha. Tá aqui, olha. É muito bacana. Essa Bem, medalha representa meses de treino. é, Eu dedico para todos os meus amigos e para aqueles que participaram ativamente, como nutricionista, coach, academias, fisioterapeuta. É uma série de gente que me ajudou a terminar essa prova aqui. é isso aí. Vou deixar um recado aqui também. Ó, umas amigas de Sorocaba entraram. A Cássia, a Vivi, vocês que entraram agora, ó, depois volta lá na live, ela tá com 66 anos hoje, né, Júlia? 66. Começou, 66, né? Isso. Foi para o Mundial de Triatlo, essa medalha que ela acabou de mostrar representa isso. Ela era sedentária até antes de se aposentar, começou muito mais ou menos academia de leve, mas depois se apaixonou pelo paraquedismo, fez paraquedismo, já subiu o Monte Kilimanjaro, virou triatleta, virou corredora, tinha medo do mar, mas já dominou para poder participar do triatlo e está aí já com planos para o ano que vem, para o próximo Mundial de Triatlo. E com certeza um exemplo mesmo, igual a Ali Vetrano está colocando aqui para gente. Aí a Cris acabou de entrar, Oi, a gente dá Cris. desculpa para ela, que ela pode estar dando aula, mas Cris, já tem um lambari teu aqui com a gente que já se apresentou, a Laura já falou de você também. A Cris é a chefe do cardume, mas não é de Lambari, não. São todos Só de tubarões. tubarão, Para nadar naquele frio lá da Vila Olímpica não é fácil. Essa daí é a chefe do cardume. A chefe do Cardume e uma mulher também que nos orgulha, né, Cris? Cris, Laura, que fez. Júlia, nossa senhora, a gente tá falando da Laura também, Cris, agora tô confundindo os nomes, tô falando com a Júlia.
E a Cris, que foi a nossa primeira mulher a andar 45 quilômetros, né, Júlia, lá na Ilha do Mel, então fez Nossa, incrível aí. feito para poucas pessoas. 45 quilômetros nadando. Eu não imagino o que é isso. Mas, É, ah, a olha Cris aí, está ó. na piscina? Ainda na piscina, Cris? Olha só. São quase 8 da noite e eles nadando. É, Cris, parabéns, viu? Mande um abraço para todos aí. Dediquei a minha medalha para vocês, que são os vencedores também, nadando sempre no frio. e falar em natação, e já que eu puxo sempre um pouco a sardinha para natação, nesses teus montes de desafio aí, bem que você podia, né, Júlia, pensar em fazer uma prova de maratona aquática, a Cris está aí para te ajudar. Tá brincando. Eu fico tão tensa na natação que eu acho que tá de bom tamanho nadar os meus 800 metros e depois eu Ah, posso até pedalar mais, posso até correr mais, mas nadar não quer aí, ó. É desafio, Júlia. aqui está me desafiando. Mas você sabe que os triatletas eles têm fama de galácticos, né? Mas quando eu soube que o bicho que representa os triatletas é o pato, que corre mal, nada mal e voa mal, aí eu me achei, falei assim, nadar eu já nado mal, né? Correr mais ou menos. Eu acho que vai dar certo esse triatlo para mim. Criado. É. Aqui, ó, o Michael aqui, ó, foi uma honra te conhecer e viver juntos a emoção de um campeonato mundial. Então, o Romano Michael Sim, o estava com Romano, você lá, né? 15º sul-americano. Esse daí, sim, o 15º sul-americano no triatlon. Foi muito legal, né, Maicon? E ele também representou muito bem o Brasil. Muito legal. Que bacana. Vamos na Espanha, né, Maicon? Com certeza, vocês têm que continuar, não pode parar, não. É isso mesmo. Olha, Júlia, foi um prazer aí você estar aqui com a gente, comigo, te conhecer, saber que você está inspirando tanta gente. O Michael aqui, ó, falando que ele foi campeão do Open Race, 23º do mundo. Super parabéns, Michael. Espero Foi a vê-los na coisa Espanha ano que mais. vem. O Maico foi a coisa mais emocionante, porque ele foi o primeiro a chegar no pórtico nesse Open Race, sabe? Ah, é? Então, o primeiro a chegar, sendo brasileiro, foi assim uma coisa emocionante. Ele está super parabéns. O Open Race é o quê? Foi lá também? Foi lá Ou foi outra também. prova? Foi lá? São as pessoas que o Maicon, no caso, ele foi classificado pela seleção brasileira e essa outra prova era a mesma distância, porém era aberta para todos, né? Tá. Então tinham desde iniciantes até Ironman. E as ondas eram de acordo com o tempo de uma prova oficial que ele tinha competido. Então ele saiu numa onda porque ele era uma das primeiras ondas, porque ele era rápido. Né? E nessa ele chegou em primeiro lugar. E foi bem emocionante. Que máximo. Parabéns, Mike. Legal. Olha, Júlia, uma inspiração, uma simpatia. Você saiu do salto alto do ar-condicionado, igual você disse, mais ou menos, né? Porque ó, toda arrumadinha, esse óculos todo fashion, né? É para combinar com o uniforme da seleção, né? Bonito uniforme, né? Bonito. Aqui. E você sabe que a seleção brasileira, no desfile das nações, que é muito legal, foi a seleção, não a maior, mas a mais animada.
Por quê? Quem acompanhava o desfile era uma banda alemã que tocava samba e olodum. Aí não teve para ninguém, foi uma coisa assim, sabe? Extraordinária, desfilar naquela avenida ao som de samba e olodum. Samba né? e olodum de uma banda alemã. De uma banda alemã. Olha só, tocavam direitinho? Tocavam e eles são profissionais. Eles tocam em festas e tudo mais. E eles tocavam muito bem. E a maioria da terceira idade. E foi muito legal. Legal. Aí, ó, a Mari é outro exemplo aí, super inspirador. Eu conversei com ela e o marido aí há um tempo atrás. Conheci ela quando eu morei no Rio de Janeiro. Mari, depois vale a pena assistir aqui, voltar e assistir a live da Júlia, super inspiração. Cezinha, ela já deu os recados para você, já posso passar o teu contato para ela, já tem várias dicas para você. Boa sorte, Cezinha, você vai adorar o Kilimanjaro. Ó, ela já liberou aqui, ó, se quiser, eu ponho vocês dois em contato, ela já deu algumas dicas aqui, inclusive conhecendo você como eu conheço, Cezinha, se você for pegar a mesma época que ela, que por acaso ela estava subindo o Kilimanjaro e viu que estava tendo uma maratona, e ela correu uma maratona lá também. Então você é bem desses mesmo, você pode aproveitar até essa dica dela. Isso mesmo, em fevereiro que acontecia a maratona e meia maratona do Kilimanjaro, no pé do morro, no pé da montanha. Legal. Aqui, ó, vou passar o teu contato para ele depois, Tá Júlia. bom. E aí vocês se conversam. Não sei se é esse ano que ele vai, mas tá treinando já. E a Renata, você é liberdade de viver, tá colocando aqui. Obrigada, Renata. Então é isso, pessoal. Obrigada, viu, Júlia? Mantenha aí ativa, nos representando e que vá para a Espanha o ano que vem. Obrigada, eu que agradeço aí o espaço, a acolhida e estamos sempre juntas, né? Quem é do esporte está sempre conectada. Tânia, muito obrigada. Um abraço. Falar em conectada, né? Como eu digo aqui, eu falo que eu conecto pessoas e ideias pela energia do esporte. É assim que eu conheci a Cris, você, o Cezinha. E tem uma... Se você puder estar com a gente, Júlia, e todo mundo que está nos ouvindo também, no dia 26 de agosto, eu vou fazer um evento online, é um sábado, das 15 às 17, justamente para conectar essas pessoas que a gente vai conversando aqui. Então é um evento aberto para o público e meus parceiros também, que eu tenho alguns parceiros aqui no movimento, eles vão estar lá para se apresentar e a gente vai falar um pouquinho justamente do que você tocou aí, dessa questão que a gente precisa do equilíbrio mental e físico, seja na nossa vida pessoal, como a gente como atleta. Então vai ser esse o tópico, vai ter umas mesas redondas, mas a gente vai ter um espaço aberto vai ser no Zoom, né, para a gente assim conversar. Então, acho que é muito bacana, se você puder estar presente, vocês todos aqui, fica o convite, a inscrição, só para a gente ter o controle, né, tá lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br. Tem eu lá num videozinho no Conecte-se, então é só fazer a inscrição e vai ser muito bacana aí se você puder tá lá com a gente. E vai ser pelo Instagram? Vai ser pelo Zoom, vai ser né, porque já tem acho umas 20 pessoas inscritas e aí depois eu vou mandar o link pra galera, então por isso que eu preciso do contato lá na ficha de inscrição, né, que está no Zoom. E no Zoom, nossa senhora, eu também tenho 50 a mais, né, Júlia? Então a gente acaba misturando as bolas. Então, pessoal, ó, evento Conecte-se, lá no meu site de inscrição, gratuito, online, no dia 26. A gente vai ter uma mesa redonda com alguns parceiros do movimento, vão falar um pouquinho sobre esse equilíbrio entre a parte esportiva, profissional e mental. E como a Júlia deu o depoimento dela aqui, o quanto a meditação e a yoga ajudou, uma parceira nessa conexão lá da Bahia, que é professora de yoga, se ofereceu para fazer
uma abertura e acalmar a nossa mente antes da Que palestra. Então legal. vai ter até isso, vai ter uns minutinhos aí para a Que gente legal. poder dar uma equilibrada antes de partir para assimilar aí o conteúdo que vai ser E passado. olha um comentário sobre yoga e meditação. O meu filho vai fazer um curso, um treinamento com os melhores paraquedistas do mundo. É a, a preparação deles é yoga e meditação. Olha só. Para movimentos sutis, para voar bem, é respiração e sutileza nos movimentos. Você vê que coisa. É. E a gente, né, Júlia, igual você falou aí, quando você é bancária, trabalhava, né, cada um de nós tem a nossa correria do dia a dia, mas e você mesmo deu depoimento que no começo você achava que ia ser, né, falando, usando as minhas palavras aqui, a balela não vai funcionar, e você na prática viu que quanto é bacana e te ajudou aí para dominar e gerenciar melhor seus medos, né, Foi no esporte. mesmo, foi bem importante. É. Que bacana, que legal. Então, espero você também no dia 26 e a galera toda que está por aqui, Tá hein? bloqueada a agenda, tá? Obrigada Legal. pela acolhida. Tudo de bom para você. Obrigada para Para quem vocês também. nos assistiu. Boa noite. Tchau. Beijo grande. Tchau, tchau.